com certeza o Abel está revendo com a situação de dar oportunidade a jogador que não tem o perfil e a característica do time que ele quer. Porque eu disse na última live aqui contra o Flamengo, o que assustava do Palmeiras, claro que a sequência de derrotas a gente não está acostumado pela forma como o Palmeiras joga, mas principalmente pela falta de entrega, principalmente pela falta de competitividade, de ter um time que não chutava a bola no gol. Hoje foi completamente diferente, embora a gente tenha que pontuar que alguns jogadores ainda estão em outra rotação, que está tendo oportunidade em função do momento, que o Palmeiras está no Brasileirão e na Copa do Brasil, e a Copa do Brasil é mata-mata, e tem que virar um resultado que já aconteceu outras vezes no Allianz Parque, mas precisa de uma postura diferente. O Flamengo ganhou 2-0, o Palmeiras pode ganhar 2-0 aqui, pode levar para pênalti, enfim. Palmeiras e Flamengo se equivalem. O Palmeiras não pela parte técnica, porque o Flamengo tem um time melhor técnico, mas tecnicamente melhor que o Palmeiras. Mas na pegada, na disputa, na organização, a gente sabe que o Palmeiras tem um time melhor, um time que se entrega mais. Então não pode fugir esse espírito. O Abel não pode dispersar essa entrega do time. E outro jogador que não está entregando, embora seja, acredito que desse elenco aí, de jogadores, né? Porque o Abel hoje está acima dele, de jogadores, o Dudu, que é o maior ídolo do torcedor, eu não tenho dúvida disso, mas também das oportunidades que o Abel deu, e poderia ser uma solução até, o Dudu, porque o menino está fora, o Estevão está fora, o Palmeiras tem dificuldade lá na frente, o Flaco vem alternando também, né? É um jogador que joga uns momentos, tem tido algumas lesões também, mas é outra função, inclusive, mas hoje o Dudu até jogou um pouquinho pela frente. Então é um jogador que não está entregando. Não está entregando. O Dudu, desde que voltou da lesão, era uma esperança de que pudesse ser o jogador que entrasse nesse esquema, que fizesse a diferença, assim como o Estevão vem fazendo. Mas o Dudu é uma sombra daquele jogador que é vitorioso no Palmeiras, de antes da lesão, embora o ano passado, antes da lesão também, o Dudu já não fazia uma boa temporada, mas é um jogador que não consegue entregar. Um jogador que hoje o Abel substituiu no intervalo, porque o Abel sentiu que o Dudu está longe de ser um jogador importante. Daqui a pouquinho o Abel vai falar aqui para a gente também, mas o Abel sentiu que o Dudu está muito longe de ser um jogador importante para o elenco dele hoje. Tecnicamente já foi, fisicamente já esteve melhor, mas o atual momento do Dudu, ele não tem uma condição de a gente acreditar que ele pode entrar num jogo e mudar a partida, entrar no jogo e resolver uma situação. Ou mesmo, pior ainda, de ser o titular do time. Que claro que ele deve estar incomodado com a situação de reserva, mas eu tenho certeza que o Abel está incomodado também com o que ele está entregando, que é muito pouco, muito pouco. Já tem um período aí de recuperação, ele ficou aí 9, 10 meses afastado, teve um mês aí para se recuperar fisicamente, e a entrega dele é muito baixa. Para um jogador que tem um dos maiores salários do futebol brasileiro, para um jogador que é o maior ídolo do torcedor palmeirense e que está desde 2015 no clube. Então ele tem uma história no clube, mas ele não pode se agarrar à história que ele tem no clube. Os ídolos, as conquistas, isso tudo no futebol é muito dinâmico, vai passando. O que você fez nesse jogo aqui, no próximo já não vale. Se você não mantiver o nível, não tiver competitividade e não se entregar e não performar, não serve o que ficou para trás. Então o Dudu precisa se reencontrar. Não sei, pode até ser que toda essa confusão armada por ele mesmo, né? Que foi ligar para o Cruzeiro, que pediu para sair, que tinha uma proposta e que por fim acabou voltando atrás, dizendo que queria ficar no Palmeiras, mas o Dudu não pode ficar no Palmeiras da forma como ele está hoje. Sem ter uma competitividade, sem se entregar e sem ser um jogador que dentro de campo possa resolver. Porque o Dudu não é um jogador caro para o Palmeiras e um jogador que hoje não dá resultado nenhum. Então a postura do Dudu precisa mudar. Que ele pode ser importante? Acredito que sim. Acredito que pode. Mas depende muito mais dele, né? Porque o Abel tem colocado o Dudu em campo. É a segunda partida que ele entra como titular, inclusive, do time. Mas ele não consegue render. Ele pega na bola, ele sempre teve um contra um, X1, que o pessoal fala hoje, muito forte. Dudu não arrancou nenhuma em 2 jogos contra o adversário. Sempre pega a bola e toca para trás. Quer dizer, um jogador como esse vira um jogador comum. Aliás, até pior do que comum, porque se ele não tenta uma jogada, não quebra uma linha, não dá um passe, não dá uma assistência, não chuta uma bola no gol,
é um jogador que acaba se tornando um peso para a equipe. E é um jogador que pode entregar muito mais. Então, o Dudu, eu acho que é um jogador também que precisa mudar, principalmente a postura. Já foi importante, mas precisa, nesse momento, se adaptar, voltar a se condicionar e entregar mais, porque talvez essa relação dele com a Leila, que ficou arranhada depois dessa confusão toda, ficou muito ruim. Porque se a gente tem até uma arte que demonstra como era o time do Palmeiras no período que o Dudu estava afastado e no período que o Dudu se condicionou ou foi liberado pelo departamento médico para voltar a atuar. A mudança, sim, olha só, isso aí é o resultado da equipe. Quando o Dudu estava lesionado, o Palmeiras no ano, o Palmeiras tinha 3 derrotas. A final para o Santos, que reverteu, que ganhou depois no Allianz. O jogo do Internacional, que foi em Barueri, e o Palmeiras acabou sendo surpreendido. O jogo para o Atlético Paranaense, que também foi em Barueri, e o Palmeiras acabou sendo surpreendido. E depois, com a volta do Dudu, veio uma sequência muito ruim. O jogo contra o Fortaleza, que embora que o Abel, para mim, tinha escalado mal o time totalmente reserva lá, para mim, sem necessidade, e o Palmeiras perdeu por 3-0. Depois veio o jogo do Botafogo fora de casa, que o Palmeiras até não jogou mal, foi um jogo equilibrado, mas o Botafogo ganhou. O jogo do Fluminense foi um dos piores do Palmeiras na temporada, e o Palmeiras perdeu para o Fluminense. O do Vitória em casa, o Palmeiras estava aí há 9 meses sem perder em casa, 20 jogos, perdeu para o Vitória da zona do rebaixamento, com esse detalhe, hein? Vitória na zona do rebaixamento, Fluminense na zona do rebaixamento, o Palmeiras não chutou bola no gol. E aí também a derrota para o Flamengo no Maracanã, em que o Palmeiras também não chutou nenhuma bola no gol. Em alguns jogos, pode até dizer, o Dudu nem jogou, é verdade. Mas o que é um fato, que as coisas mudaram. E o que eu quero entender é que a volta do Dudu, problema com a diretoria, se isso trouxe algum problema no vestiário, no ambiente que possa ter afetado também o rendimento do time. Isso acontece. Quando um jogador com o perfil, com a capacidade e com a idolatria que tem o Dudu, o peso que tem o Dudu no elenco, isso pode, sem dúvida nenhuma, atrapalhar o andamento das coisas. Então, o Dudu tem que estar preocupado com o rendimento dele dentro de campo e também com o vestiário, que ele é um jogador que o elenco respeita. Os jogadores respeitam o Dudu pela idolatria que o torcedor tem por ele e pela história que o Dudu tem no clube. Mas o Dudu precisa estar à disposição do elenco, do time, para que isso possa mudar. Esses resultados aí, é fato. É só você olhar no retrospecto do time, como vinha sem e como está com. Então, a gente fica até preocupado se alguma coisa pode estar acontecendo dentro do vestiário, de ambiente, para que o rendimento possa ter caído da forma como caiu. E a gente só viu hoje um esboço ali de reação do time, jogando de uma forma um pouco diferente, um time que buscou mais a vitória e que poderia ter vencido. O Palmeiras hoje fez 3 gols, 2 bem anulados. E o terceiro, o Bandeirinha também tinha anulado. E ele estava bem no jogo, o auxiliar 2, do outro lado. Mas aí o VAR corrigiu corretamente e confirmou o gol do Rony, aliás, uma bela bola do Marcos Rocha, né? Mais uma assistência do Marcos Rocha, que é muito bom nisso. Marcos Rocha colocando o Rony numa condição muito boa para finalizar ali e para que o Palmeiras pudesse empatar a partida e pressionar um pouco. O jogo ficou um pouco aberto, mas o Abel mexendo no time bem hoje. Abel mexendo no time bem, a gente tem que reconhecer.